Esse aqui vai ser o status da compra do bilhete, tá? E vai ser formatado como texto. Se for yes, vai aparecer pago. Se for no, vai aparecer confirmado. Você pode colocar o que você quiser aí, tá? Olá a todos, eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estaremos criando a partir desse momento uma aula da nossa plataforma NoCode Bubble, que a gente ministra as aulas aqui no canal. Essa é uma aula que a gente vai aprender a criar um ticket de evento e gerar um QR Code de confirmação da compra desse ticket. É uma aula bem dinâmica e rápida, tá? É um modo avançado, não é para um modo simples assim, bobo de introdução ao bobo, né? Já envolve algumas mecânicas e condicionais do workflow. Mas a gente vai ver que a aula não tem muita coisa a ser feita, não. Ela é relativamente simples dentro do modo avançado. Se você não for inscrito no nosso canal, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever e ativar o sino das notificações, para que você fique sempre informado de toda aula nova no nosso canal. Se ao final da aula você tiver gostado, por favor, deixe o seu like, ele é muito importante. Se não gostar, pode dar o seu dislike, o importante é que você participe. Deixe o seu comentário lá, o que você achou da aula. Se você tiver alguma dúvida, pode utilizar os nossos grupos de ajuda e discussão do WhatsApp, do Facebook e do Telegram. Pode enviar um e-mail para o canal rincãoinformática@gmail.com e pode também comunicar com a gente diretamente no WhatsApp, ok? Para começar essa aula de hoje, tá? Eu adiantei aqui, coloquei um grupo, renomeei para Reader, né? Grupo Reader gerar bilhete, só para colocar na página, para a gente visualizar aqui, ó. Identificando o que a gente está fazendo na aula, tá? Deixa eu dar aqui, vou tirar a decoração. E coloquei um botão gerar bilhete e visualizar bilhete. Esse botão gerar novo bilhete, eu criei um pop-up aqui, tá? Pop-up, renomeei para pop-up gerar evento com QR Code. Dentro desse pop-up tem um Picture Upload para a gente subir a imagem do evento. Tem um input com nome, local do evento, valor da entrada, tá? É do tipo currency, eu deixei já com R cifrão. A data, que é um Date and Time Picker, data do evento, renomeei. Ele é do tipo data e hora, tá? O intervalo de horas eu deixei com 30 minutos, né? E o formato de 24 horas. O Custom Format eu coloquei para... O formato do date, na verdade, eu coloquei para Custom e coloquei dia, mês e ano. DD/MM/YYYY, tá? Quando a gente clica no botão gerar novo bilhete, a gente vai fazer uma ação aqui, ó, de Element Actions, show, pop-up gerar novo bilhete, e após ele gerar, a gente vai fazer o Element Actions, que é um set focus, no input nome do evento. Beleza? Vamos mexer no nosso banco de dados aqui e vamos instalar alguns plugins para a gente continuar com a aula, tá? Os plugins necessários aqui vão ser o Google Material Icons, tá? Esse daqui. O Toast, né? Tá instalado. O Toast para mensagem. A gente usa esse aqui do Renato As, tá? E o plugin do QR Code. QR Code que a gente vai usar é esse aqui, ó. Nessa aula. QR Code. Deixa eu colocar separado. QR Code Generator to SVG. A gente vai utilizar esse plugin aqui, tá?
Então, são esses 3 plugins que a gente tem aqui na nossa aula. No nosso banco de dados, nós vamos fazer a alteração aqui. Aqui na tabela de usuário, nós vamos criar um campo, tá? Que vai ser do tipo código do user, né? Vai ser do tipo texto, tá? Vamos criar nome, que vai ser do tipo texto. E vamos criar um chamado QR Code B. Vamos chamar assim, tá? Para a gente identificar depois lá. E vai ser do tipo texto. Mas vamos criar uma tabela nova aqui, chamada bilhetes. Ela vai ter o campo código do evento bilhete. Vai ser do tipo texto. Vamos ter um campo data, evento, bilhete, né? A data do evento. Ele vai ser do tipo date, tá? A gente vai ter um campo descrição. Eu estou renomeando assim, tá? Você pode colocar do jeito que você quiser aí. Só descrição, só data, só evento. Descrição do evento, bilhete. Eu gosto de fazer isso aqui porque a gente deixa bem organizado, tá? É do tipo texto. Vamos criar dono, compra bilhete. Esse é do tipo user, tá? Que vai ser o current user que vai comprar, né? Imagem, compra bilhete. É do tipo image. Local do evento bilhete, do tipo texto. Nome do evento bilhete, do tipo texto. QR Code bilhete, do tipo texto. Status, compra bilhete. Esse vai ser do tipo yes ou no, tá? E vamos ter, por último aqui, o campo valor, evento, bilhete. Esse vai ser do tipo number. Beleza? A gente vai criar uma outra tabela aqui, que vai se chamar eventos. Eu vou tentar fazer a aula o mais rápido possível, tá, pessoal? Eu tenho que colocar isso no ar hoje ainda. Ela está sendo gravada hoje, dia 24. Ela tem que entrar no ar hoje, às 18 horas. Vou fazer o possível. No evento, a gente vai ter um campo chamado data do evento, que é do tipo date. Descrição do evento. Toda vez que eu vou digitar aqui, o teclado faz isso. Na verdade, sou eu que teclo errado. É do tipo texto, descrição do evento, né? Imagem do evento. É do tipo image. Cadê image? Local do evento, perdão. Do tipo texto. Nome do evento. Do tipo texto. E valor do evento. Do tipo number.
certo? Então, assim, primariamente é isso aqui. A gente agora tem que vir aqui na tabela usuário. Vamos adicionar mais um campo aqui, que vai se chamar lista de bilhetes. Por que eu fiz isso agora? Porque eu primeiro precisava criar a tabela de bilhetes, né? Lista de bilhetes. Ele vai ser do tipo bilhetes e ele vai ser uma lista, tá? Esse campo é uma lista, porque você vai criar vários eventos, então vai ser uma lista de bilhetes de evento e também você várias pessoas que vão comprar o ingresso para determinado evento, eles vão escolher lá, tá? Vou criar 2, 3 de exemplo, a gente visualiza e aí quando a gente clicar em comprar, ele gera o QR Code para a gente confirmar a compra e redireciona para a página disso aí, beleza? A gente volta aqui no nosso design, abre o pop-up, tá? Quando a gente clicar no botão salvar, a gente vai criar um novo evento. Data Team, Create a New Team, tá? Um novo evento. Adiciona todos os campos, data do evento. A gente vai puxar do Date and Time Peak e data do evento o seu valor. Descrição do evento, do input, multiline input e descrição do evento, tá? O seu valor. Eu coloquei aqui, eu não sei se eu falei, tá? Aqui eu usei com input comum, ó. E aqui eu usei o multiline input para poder escrever várias coisas, ok? Só essa diferença. Imagem do evento vai ser do Picture Uploader novo evento, o seu valor. Local do evento vai ser o input local do evento, o seu valor. Né? Vamos fazendo aqui, nome. Input nome do evento, o seu valor. E valor do evento vai ser o input valor da entrada do evento, o seu valor. Tá? Feito isso, a gente reseta os inputs. Element Actions, Reset Inputs. Vamos dar um bip aqui, né? Uma mensagem. Vamos centralizar ela. Vamos deixar da cor azul mesmo. Vamos deixar com 2500 milissegundos de tempo. Evento criado com sucesso. E do tamanho 20 aqui. E aí a gente fecha o pop-up. Element Actions, Hide, pop-up, gerar novo evento. Tá? Vamos fazer o primeiro aqui. Qual a imagem que a gente vai colocar aqui? Vamos escolher essa aqui da última aula do Leonardo, que a gente fez, que a gente criou o mesmo personagem em diferentes ações. Vamos colocar assim, festa, comemoração, aulas, inteligência artificial. Local do evento vai ser na Rincão Informática, né? O valor da entrada vamos colocar R$50. A data vai ser dia 28 às 20 horas. Descrição do evento, festa de comemoração do canal Rincão Informática no YouTube. As novas aulas de IA. Pronto. Vamos salvar. Ele criou um evento. Se a gente vier aqui no nosso banco de dados em eventos, tá? Já tem o primeiro criado aqui, ó. Certo? Vamos criar mais 2 eventos aqui, tá? Gerar novo bilhete. Deixa eu ver uma foto aqui para fazer.
Vou colocar essa foto aqui. Evento teste. Vamos colocar isso. Local do evento. Então, informática. Né? Valor da entrada. Vamos colocar R$100. A data dia 27. Às 19 horas. Evento de teste. Salva. Vamos criar mais um aqui. Tá? Festa de lançamento e-book Ana Beatriz. Pronto. Local do evento Magic Hall. Valor da entrada R$30. Data do evento dia 31 às 16 horas. De lançamento do e-book de histórias infantis da Ana Beatriz. Beleza? Então a gente tem 3 eventos criados aqui. A gente vai visualizar esses eventos agora. Vamos configurar a página de visualização. A gente agora vai criar uma página aqui, ó. Vai se chamar Venda de Bilhetes. Evento. Vamos jogar um grupo aqui dentro. Tá? Grupo Venda Bilhetes. Só para a gente identificar, tá? Vou botar um plano de fundo dele aqui. Aqui dentro dele vai entrar um repetir grupo. Tá? A gente vem com repetir grupo aqui agora. Vamos renominar para repetir grupo, bilhetes, eventos. Tá? Vamos deixar uma linha e uma coluna. Certo? Vamos colocar um plano de fundo nele. A gente vai fazer aqui ó, uma busca em eventos, tá? Do Search for Events. Ele vai mostrar todos os eventos que a gente criou. Beleza? Vamos colocar um plano de fundo aqui de cor branca. Tá? Pode trazer ele até aqui. Vamos colocar dentro dele outro grupo. Tá? Ctrl E. Vou centralizar ele aqui, né? Esse aqui vai se chamar Grupo Eventos. Tá? O conteúdo dele vai ser Eventos. Current Sales Eventos. Tá? Tira a formatação dele. O plano de fundo dele vai ser uma imagem. Tá? Eu vou buscar a imagem aqui. Que eu vou utilizar para gerar os bilhetes de evento como padrão. É a imagem que eu busquei na internet aqui, tá? Porque, claro, eu dei uma testada também nas funções antes de a gente começar a gravar a aula. A gente testa, tá? A gente começa a gerar a aula, vai inserindo os elementos e testa. Deixa eu achar a imagem aqui, tá? Já volto. Encontrei a imagem, essa daqui, tá? Ó. Carregando. Certo? Deixa eu só aumentar aqui para ela. Isso, assim tá bom.
Vou aumentar um pouquinho isso aqui, só para a gente... Ctrl E, essa é a imagem do grupo, tá? Aqui a gente vai ter os eventos, beleza? Isso, Ctrl E, centraliza. Nós vamos inserir um botão aqui, dentro do Repeat Group, tá? Isso aqui é para a gente aprender as funções, tá? Vai se chamar comprar ticket. Tirar a formatação dele aqui. Vou botar uma cor de fundo aqui mais escura. Pronto. Vamos inserir um texto aqui, ó. Vamos centralizar ele. Não é para abrir a internet, é para centralizar isso aqui. Ele vai ser eventos, tá? E aí a gente vem com uma busca dinâmica aqui. A gente vai no Repeating Group, bilhetes de eventos, lista de eventos, count. A gente vai contar quantos eventos que a gente tem criado aqui, vai apresentar aqui, tá? A gente vem aqui no With Texto e joga uma borda aqui na palavra eventos. E a gente vai vir com outro texto aqui embaixo, Ctrl D, Ctrl V. Tá? Esse aqui vai ser bilhetes pagos, clear. E a gente vai fazer uma busca em bilhetes, tá? Do search for bilhetes. Adiciona uma nova variável aqui, que é status compra do bilhete, que foi igual a yes, tá? A gente conta. Certo? Vem no with texto e também dá uma borda nessa aqui. Deixa eu visualizar aqui como é que tá por enquanto. A gente tem 3 eventos gerados, não tem nenhum comprado por enquanto, certo? Então tá ok aqui a nossa configuração até aqui. Tá? Vamos colocar para aparecer aqui agora os eventos, certo? A gente vem aqui ó, com o ícone. Vamos jogar esse ícone aqui. Deixa eu ver, left. Pode ser esse aqui, tá? Como a gente está apresentando só uma linha no Repeat Grupo, através desses ícones aqui a gente vai correr os eventos que tiver na página, tá? Pode ser da cor, essa cor aqui. E vamos dar um... Vamos deixar assim, tá? E vamos... Copia ele, né? Vamos jogar lá para o outro lado. Isso, está alinhado lá. E esse aqui vai ser o right. Tá? Não vai ser o left, não. Isso vai ser o right. Que é direita e esquerda. Vou usar esse aqui e vou trocar aqui também. Ó. Que já está como se tivesse com bordas. Tá? A gente vem com uma ação aqui, né, no workflow, em cima desse ícone. O que, que ele vai fazer? Vai vir aqui, ó, Element Actions, Show, Previous do Repeat Group, tá? O evento anterior. E aqui no Right, né, a gente adiciona também Element Actions, Show Next do Repeat Group, certo? Vai ser assim, ó. Por exemplo, eu vou colocar os campos aqui para a gente visualizar aqui dentro do evento, tá? Aí a gente consegue fazer a mudança e visualizar aqui, clicando aqui, certo?
Nós vamos vir com uma imagem. Essa é uma imagem dinâmica, aparenta grupos evento, imagem do evento. Tá? Scale, vamos ver, stretch. Vamos deixar assim por enquanto. A gente vem com um texto aqui, ó. Vamos colocar um background nele aqui, né? Branco. O arredondamento vamos deixar com 10. Tá? E ele vai ser aqui parental groups evento, nome do evento. A gente já consegue visualizar aqui, quer ver? Ó? Deixa eu só centralizar aqui horizontal e verticalmente. Vamos ver. Ó, já tem um evento aqui, tá vendo? Ó? Todos eles aqui, ó, que a gente criou, tá aparecendo aqui. Tá? Vou colocar os outros campos. Posso copiar isso aqui, tá? Vou jogar para cá. Esse aqui vai ser o parental groups data do evento. Tá. Formatado como, vamos colocar aqui custom, né? A gente tem que apresentar o dia e a hora, certo? De DD barra MM barra YYY. Então até aqui a gente tem o dia, o ano, dia, mês e ano. Tá? Vamos agora inserir a hora aqui. A hora a gente puxa daqui, ó. Espaço, traço. Vamos colocar só hora e minuto. Só a gente visualizar aqui do lado como ficou, tá? Ó. Deixa eu tirar esse tanto de Y aqui, que é só 4. Ó. Data e hora. Tá? Deixa eu ver se está cabendo ali dentro ali. Tá cabendo. Vamos deixar isso aqui como com borda, né? O evento com borda. Copia aqui. Tá? Eu não vou me atentar muita formatação aqui não, que é mais para a gente visualizar a função. Tá? Esse aqui vai ser local, tá? Parental Groups, local do evento. Vamos Ctrl D, aí aqui a gente vem. Esse aqui a gente coloca a descrição do evento. Copia aqui. Esse aqui vai ser o valor. Tá, deixa eu ver como é que está aparecendo o valor ali. Vamos formatar ele. Formatado como moeda. 2 casas decimais, separador de decimal, vírgula, de milhar, ponto, R cifrão, espaço. Fecha. Tá? E vamos aumentar o tamanho dele aqui, tá? Deixa eu ver se 24 ali como é que fica. Tá pequeno ainda. Tá bom daquele tamanho. Só que ele tá aparecendo sem as casas decimais aqui. Formatado lá. Sem as casas decimais. Agora vai ficar certo. Não, it's not não. Não é isso não. Vamos ver. Tá bom. Deixa eu dar uma borda aqui.
Beleza, a gente criou a página de gerar os eventos e criou a página de visualizar os eventos aqui, certo? Vamos agora configurar o botão de comprar o ticket, né, do evento. Antes de configurar o botão de ticket, de comprar ticket, tá? Vamos jogar esse grupo para cá. Deixa eu ver a largura dessa página. Vou colocar ela com 1200. Tá? Vou jogar esse grupo para cá. Vou deixar com 1300. Pronto. Aí eu tenho espaço para fazer o que eu quero ali. Tá? Vou vir com um novo grupo aqui, ó. Vai se chamar grupo QR Code, que é onde a gente vai gerar o QR Code, tá? Ele vai nascer invisível, tá? Ele não nasce visível não. Deixa eu dar uma formatação aqui, vamos lá, pode deixar ele branco, só colocar a borda. Para a gente poder visualizar ele. Dentro dele a gente vai vir com o elemento HTML, que é o que vai demonstrar o QR Code. Deixa eu ver a dimensão disso aqui, porque tem que ser 200 por 200, porque o QR Code, o tamanho dele é 200 por 200, por padrão. Isso. A gente renomeia para QR Code. E o conteúdo dele vai ser o Current User QR Code B. Certo? Eu vou criar um usuário aqui, porque para a gente fazer a mecânica funcionar tem que ter um usuário logado, tá? Vou adicionar manualmente aqui, não tem nenhum, certo? Então vamos lá. Nome Anderson Rincão, tá? E-mail rincão@gmail.com. O foco não é isso aqui, tá? O foco é a gente criar os QR Codes. Tá criado ele e eu vou... Deixa eu dar uma atualizada aqui para aparecer. Tá aparecendo aqui, tá? A gente clica em Run, né? Vamos carregar a página com ele. Para a gente ver que a gente está logado aqui, a gente pode vir aqui, ó. Só para ver a gente logado, a gente coloca aqui. Corrente user nome, tá? Vamos ver aqui. Pronto, a gente sabe que está rodando comigo aqui. Vamos configurar o botão que é o principal aqui, tá? A gente vem aqui, clicar no botão comprar, vamos adicionar o flow, vamos criar uma nova coisa no nosso banco de dados e vai ser o que? Nós vamos criar bilhetes, tá? Adiciona todos os campos. Código do bilhete a gente vai dar um calculate fórmula, tá? Vai ser um random string, né? Vamos colocar 8 caracteres e vamos usar letras e números. Beleza? Agora deixa eu ver se antes dele aqui eu consigo colocar um hashtag. Tá. Data do evento vai ser current cell evento, data do evento. Descrição do evento, current cell evento. Vou preenchendo aqui, tá? Descrição do evento. Dono de compra do bilhete vai ser o current user, que é o que está comprando, quem está logado, certo? Imagem, current cell eventos, imagem do evento, local do evento, né? Vamos preenchendo aqui, local. Nome do evento, current cell eventos, nome do evento. Status compra do bilhete, a gente vai colocar yes, que vai estar confirmando a compra. Valor do evento vai ser current cell eventos. Valor do evento, cadê? Valor do evento, tá?
E o QR Code do bilhete vai ser... A gente vai fazer uma busca, tá? Do a search for em user, tá? Na variável QR Code, a gente vai dar um get token, né? Ó, get que é igual ao get data from page URL. O parâmetro, o que que vai ser? Vai ser token, tá? A gente vai escrever o nome de token, vai nomear ele como token, tá? Get token from page URL, tá certo? Fecha. Primeiro item do QR Code B, certo? Então o código QR ele vai ser gerado, vai ser enviado para a página URL e a gente no primeiro item a gente vai adicionar quem está comprando, tá? Que é o primeiro código que ele gerou na URL lá. Feito isso, a gente dá um alerta, né? Bilhete comprado com sucesso. Vamos deixar com 2.500 também, da cor verde. Centralizado, tamanho 20. Certo? Como terceira etapa aqui, a gente vai vir em plugins, Generate QR Code, tá? Da onde a gente vai puxar? De website, home URL, porque a gente está puxando da URL, tá? E aí nós vamos criar uma nova página aqui, ó. Peraí, antes de eu continuar aqui, deixa eu criar uma nova página. Vou chamar de visualizar. Visualizar, tá? Vou dar só esse nome só. Que é aqui que a gente vai visualizar os tickets que a gente comprar, vai fazer a leitura pelo QR Code, vai aparecer ali, tá? Aí a gente volta aqui em venda de bilhete. Aqui. Website home URL, tá? A gente digita o nome da página, visualizar, foi o nome que a gente deu, certo? Coloca uma interrogação, token é igual, tá? Aí a gente vem com a coisa dinâmica aqui em cima disso, tá? Isso aqui é um parâmetro que a gente está puxando da URL, tá? Por isso que tem que ser assim. A gente clica em Current User, código do usuário, tá? Então a gente vai gerar o QR Code e a gente vai enviar para a página que a gente criou lá depois o código do usuário. Através desse código a gente vai visualizar o ticket que foi comprado. Depois disso, nós vamos vir em Data Thing, Make Change to Thing, que nós vamos mudar uma coisa. O que a gente vai mudar? No usuário atual, tá? Nós vamos fazer duas mudanças. Em lista de bilhetes, nós vamos adicionar o resultado do passo 1, criar um novo bilhete. Tá? Nós vamos atribuir a esse bilhete comprado, criado, ao usuário atual, que é ele quem está comprando. Certo? E o QR Code, a gente vai atribuir o resultado do passo 3 QR Code. Certo? A gente vai relacionar esse QR Code ao usuário que comprou. Beleza? E a gente vem aqui e dá um element action show. Nós vamos mostrar o grupo QR Code. Depois que a gente fez essa mecânica toda aqui, ele tem que apresentar o QR Code para a gente aqui, para a gente fazer a leitura com o celular. Tá? Vamos testar aqui. Por exemplo, a gente tem 3 eventos criados, certo? Ó. Vamos comprar esse aqui. Está fazendo a mecânica aqui.
já gerou um bilhete pago, já deu o alerta e gerou o QR Code para a gente fazer leitura com o celular. Agora, o último passo, a gente vai fazer a leitura com o celular, que vai encaminhar para a página, visualizar, e a gente vai visualizar o nosso ticket comprado. Tá? Se a gente vier aqui no usuário, ó, eu vou atualizar aqui, você vai ver que vai entrar os campos que a gente adicionou no workflow aqui, tá? Na nossa mecânica. Olha só, deixa eu atualizar a página. Está um pouco lenta a internet aqui, mas dá para a gente fazer, não tem problema. Já atribuiu o QR Code ao usuário, já criou a lista, o bilhete que ele comprou, certo? Vamos visualizar lá agora. Vamos colocar aqui para o celular fazer a leitura e visualizar. Vamos configurar a página visualizar aqui. Tá? Depois a gente faz todo o processo. Aqui na página visualizar nós vamos começar colocando um grupo. Tá? Dentro desse grupo nós vamos colocar um texto. Esse texto vai ser ticket evento, 2 pontos, por favor, confira os dados do seu ticket. Tá? Vem no Rich Textor aqui, no ticket evento a gente dá borda e vamos centralizar todos eles aqui, certo? Isso. Vamos centralizar também verticalmente. Esse grupo aqui eu vou mudar a cor dele aqui. A aula já está acabando, tá, pessoal? Vou deixar ele com a cor mais escura aqui, né? Grupo, visualizar, ticket comprado. Vamos colocar assim, só para a gente diferenciar, beleza? O conteúdo dele vai ser user. A gente vai fazer uma busca em user. QR Code B é igual ao get data from page URL, parâmetro token, tá? Ele já indica aqui que seja o primeiro item. Vamos colocar aqui, primeiro item. Já sugere, tá? A gente vem na página de venda de bilhete, copia isso aqui para adiantar o nosso design, né? Volta aqui, ó, em visualizar, cola esse grupo. E nós vamos adicionar mais 2 campos aqui, tá? Além dos que já tem. E vamos configurar eles, né? Aí a gente pega isso aqui, ó. Ctrl D. Esse aqui vai ser Parental Groups. Código do evento. Cadê? Parental Groups. Deixa eu conferir isso aqui. Deixa eu limpar aqui. Só um segundo. Parental Groups Eventos, né? Tá. Esse grupo vai ser Current User, o conteúdo dele, tá? Ele é do tipo User, certo? Isso aqui vai ser Parental Groups User, lista de bilhetes, código do evento, tá? Todos eles vão ser isso aqui, tá? Parental Groups User, lista de bilhete, nome do evento,
certo? Depois a gente confere se tem que adicionar o primeiro item ou o last item para a gente visualizar o evento correspondente. Parental Groups User, lista de bilhetes, item, imagem, compra de bilhete, certo? Esse aqui vai ser o data, né? Lista de bilhetes, data do evento. Já está formatado aqui? Não, vamos formatar ele direito aqui. Data 24/11/2024, 8h58. Tá, beleza. Esse aqui, Parental Groups, User, lista de eventos, local do evento. Tá? Esse aqui é o Parental Groups, uso, lista de eventos, valor do item, valor do evento. Deixa eu ver aqui, formatado como moeda, duas casas decimais, vírgula, separador de decimal, ponto, separador de milhar, R cifrão, espaço. Certo? Esse aqui é o código, né? Imagem, tá. E aqui, ó, vamos copiar isso aqui, Ctrl V. Eu não estou colocando o nome, eu estou colocando só os itens dentro para a gente adiantar a aula, tá? Para a gente seguir o foco da aula. Tá bom, pessoal? Não estaria nome, local, evento, estou colocando logo direto as informações aqui. Esse aqui vai ser o status da compra do bilhete, tá? E vai ser formatado como texto. Se for yes, vai aparecer pago. Se for no, vai aparecer confirmado. Você pode colocar o que você quiser aí, tá? E aqui o descrição, né? Descrição é aqui. Aqui é o que? Local, né? Data. Aqui é o valor. Tá? Código do evento. Aqui é a descrição. Tá, vamos lá. Parental Groups User. Lista de bilhetes. Descrição do evento. Tá? Vamos vir agora aqui na página index que a gente colocou para gerar, né? Visualizar evento. Vamos botar um workflow aqui nesse botão, que ele não está ainda. Então vai ser um navigation, go to page, venda de bilhetes. Tá? Vamos zerar o banco de dados aqui, né? Vamos fazer do zero isso. Tá? Vou manter os eventos, tá? E o usuário eu vou manter. Eu só vou limpar aqui o QR Code dele, tá? Ctrl A, porque ele vai adicionar ao usuário quando a gente fizer a compra aqui. Ok? Vamos rodar com ele. Vamos direto aqui em visualizar eventos, tá? Nós temos 2 eventos criados aqui, ó. Beleza? Vamos fazer a compra, né? Temos 2 eventos, não tem nenhum bilhete comprado. Vamos comprar agora. Ele está fazendo aqui, tá? Gerou o QR Code. Vamos fazer a leitura do QR Code. Tá? Ele vai redirecionar para a página visualizar. Aqui eu copiei o QR Code, tá? O link da página, né? QR Code, ele redirecionou para visualizar o token que ele gerou. Tá? Vamos dar Enter aqui. Então ele está aparecendo aqui o que a gente comprou. Certo, pessoal? Assim a gente termina a nossa aula por hoje, tá? Quero agradecer aí
mais uma vez está com a gente. Se não for inscrito, por favor, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar sempre informado de toda a aula no nosso canal. Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Compartilha o nosso conteúdo. Gente, participa lá dos grupos de apoio e discussão do Telegram, do Facebook e do WhatsApp, tá? Lá a gente consegue se ajudar de forma mais rápida, o contato é mais rápido, o retorno é mais rápido. Se inscreve lá no nosso perfil do canal da Rincão Informática no Instagram. E muito obrigado a todos, tá? Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço, tá? Olha só uma observação. Isso aqui é para você visualizar um evento que você comprou, tá? Se você quiser ver, por exemplo, você vai desenvolver aí uma aplicação que o teu cliente possa comprar vários eventos numa coisa só, em vez de ser um grupo, aqui tem que ser um repetir grupo, tá? Porque daí ele tem que conseguir visualizar todos os eventos que ele comprou. Lembrando que ele aparece como pago aqui, porque confirmou a compra, tá? Que aqui está no status de yes ou no. Se a gente vier, por exemplo, aqui no nosso banco de dados, no bilhete que está gerado, se a gente mudar o status dele para no, ó, deixa eu dar um OK aqui, salvar, ele já muda para confirmado, na configuração que a gente fez, beleza? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula, tá? Grande abraço. Tchau.